Mais uma edição aqui do nosso Carreira e Negócios, e hoje a gente vai se aprofundar naquilo que às vezes faz o teu negócio ficar estagnado, sua carreira não avançar. Eu trouxe aqui Lincoln Nunes. Lincoln Nunes, ele é especialista em alta performance, mentor de atleta e empresário. Lincoln, muito bom estar com você aqui, cara. Prazer, meu amigo. Para mim é uma honra, né? Vindo de você, um cara que eu admiro tanto, um cara multifunção. Quanto mais a gente conversa contigo, mais a gente pensa como é que esse cara faz tanta coisa, né? Então, meu brother, para mim é uma honra estar aqui. Espero que a gente consiga levar um conteúdo de bastante valor para a tua audiência. Muito bom. Vamos começar com negócios. Dá só uma visão geral assim para quem está assistindo a gente, né? O que você faz, como você se posiciona. Claro. Vamos lá. Hoje eu tô bem focado em contribuir com atletas de elite, falando um pouco mais especificamente atletas de elite do futebol mundial, atletas da seleção brasileira, atletas da Premier League. Já atendi aí mais de 38 atletas da seleção brasileira hoje que vestiram a camisa da seleção. Então tá falando do mais alto nível de performance mundial do futebol especificamente, mas já atendi grandes nomes do UFC, já atendi atletas com cinturão do UFC, top 1, 10 do ranking do UFC, alguns atletas olímpicos também, medalhistas olímpicos, mas hoje estou bem focado na parte de elite do futebol. E é claro que quando a gente fala de performance de um atleta de elite, existe uma correlação muito forte entre um empresário de sucesso, o mundo dos negócios e o mundo esportivo. O mundo esportivo tem muito a agregar no mundo dos negócios. E o mundo dos negócios tem muito a agregar no mundo esportivo também. Então existe essa correlação e naturalmente pelo meu posicionamento com esses atletas de elite, por conta desse posicionamento, eu fui chamado para estar em palcos. Hoje eu palestro, dou treinamentos em grandes palcos espalhados pelo Brasil inteiro e acabo dando mentoria também para esses empresários, porque eles veem uma correlação. Pô, se ele faz o atleta performar em alto nível, ele também pode fazer eu performar. Cada vez mais empresários de sucesso estão entendendo essa relação entre performar na vida e performar no negócio. Eu costumo falar que eu não falo de negócio com o empresário, eu cuido de quem cuida do negócio, que é o empresário, que é a pessoa mais importante do negócio, né? É a cabeça dele, a mentalidade dele por trás do negócio que faz aquele business explodir ou ficar estagnado. É isso. Muito bom. Então, só para tangibilizar, então, você, assim, mentor, né, de atletas de alta performance, falando aqui seleção brasileira. Sim. Então, vamos supor, você pega um garoto que teve uma vida difícil, né? Viveu a pobreza, e aí o cara desponta, né? Jogando futebol, começa a ter contratos milionários e tal. O que acontece? Qual é o... como é que é esse estereótipo e qual é a tipologia, né, dessa alta performance, né? Sim, é muito comum isso acontecer, Jorge, como você falou, né? Hoje a gente está falando de um esporte que é uma paixão mundial e o Brasil tem essa capacidade de formar grandes players do mundo do esporte, falando especificamente das 4 linhas ali do campo. E é muito comum que o atleta ele venha de uma família com uma base fragilizada, seja emocional ou até mesmo financeira, e por conta do talento, por conta do futebol, dá essa capacidade dele explodir em qualquer uma das áreas, seja em termos de status, fama, em termos de assédio, em termos financeiro, e ele não está preparado para suportar essa demanda que acaba vindo por conta desse talento que ele tem. Então, muitas vezes o atleta ele explode e ele vive aquele momento de glória, fama, dinheiro, sucesso, e se ele não tem uma base forte por trás, seja da família ou de mentores que estão ali ajudando ele nesse momento, existe uma grande possibilidade dele ele cair em performance. E isso acontece o tempo inteiro no futebol. Falando especificamente do futebol, mas isso pode ser em qualquer esporte. Então, o atleta precisa ter essa base, precisa ter essa construção de fortalecer toda a questão emocional, familiar, de relacionamento, a própria questão financeira, para que quando isso aconteça, ele não acabe sucumbindo e perdendo performance, e às vezes ele nem consegue voltar mais para aquele patamar que ele acabou chegando. Então, isso acontece muito, mas não é só sobre isso que a gente consegue falar quando vai se aprofundar no mundo da performance. O que faz um atleta, muitas vezes, perder performance, chegar num patamar de alto nível e perder, pode ser o que você falou agora, que a gente acabou de discutir, mas também podem ser inúmeros fatores que não tem nada a ver com isso. E você consegue tangibilizar um pouco, talvez sem falar o nome do atleta, claro, e tal, mas dá um ou dois exemplos, claro, da transformação, né? O que acontece com esse atleta? Assim,
acontece várias mudanças na vida do atleta quando ele acaba entendendo que, primeiro, sozinho é muito difícil você conseguir ser excelente em todas as áreas. Sem alguém para estar junto com você, sem alguém para estar te guiando. Esse entra o poder do mentor. Então, quando o atleta ele identifica o que está tirando a performance dele, o que está fazendo ele não atingir o potencial máximo que ele tem, ele vive fases de transformação, são picos de transformação. O que é essa transformação? Pode ser tanto ligado à parte de voltar a performar dentro de campo, porque ele está no banco de reserva, mesmo tendo um potencial, ele voltar a ir para a seleção, já que ele não está sendo mais convocado, porque a performance dele dentro do clube não é a melhor, e se ele não está performando dentro do clube, a tendência é que ele não vá ser convocado. Então existem diversos tipos de transformação. Aquela que é tangível e a intangível. Qual que é a tangível? Aquela que você pega, aquela que você toca, que está ligado a dinheiro, conquista, bens, aquilo que é mais palpável, aquilo que pode ser até material. A não tangível, que é a que geralmente tem de maior valor, é aquela transformação, aquela mudança que o meu trabalho pode fazer, ou outros trabalhos de outros profissionais também podem fazer, está muito ligado à parte emocional. O atleta, quando ele não está performando em alto nível, ele, querendo ou não, dentro de casa, ele se torna uma outra pessoa, porque ele fica chateado, ele é um atleta competitivo, então ele não aceita não estar performando bem. Às vezes ele não está com lesão, não aconteceu nada na vida dele, ele só não está conseguindo jogar e não entende o porquê que ele não consegue performar naquele nível que ele sabe. Então aí nós temos problemas, cara, ligado à frustração, problemas ligados até mesmo à depressão, dependendo do atleta e o tempo que ele está sem performar, podem até desenvolver patologias como crise de ansiedade. Ele tem um desejo forte de parar de jogar, mesmo com uma idade que não faz sentido. Ele teria muitos anos de carreira ainda de alto nível, mas ele não aguenta mais viver aquela frustração, aquela dor que muitas vezes a torcida acaba pegando em cima, a família é ameaçada, no futebol isso é muito comum. Então existem diversos tipos de transformação. A transformação tangível, que está ligada a material, a algo palpável, dinheiro, e aquela não tangível que está ligada emocional, a família voltar a ver o atleta feliz, ele voltar a ter felicidade, ele voltar a ter satisfação de estar fazendo algo que ele ama e tendo resultado. E para o atleta, assim, né? Vamos pegar um exemplo prático, né? Pegar um jogador de futebol, o cara chegou a jogar na seleção, fechou um contrato para ir para a Europa, foi para a Europa, não se adaptou, está no banco, parou de ser chamado para a seleção. Fazendo um trabalho desses, qual é o impacto financeiro na vida desse cara? Olha, principalmente atletas do mais alto nível de seleção que estão na Europa, lá fora os contratos deles são diferentes de contratos do Brasil. Lá existe muito bônus de performance. Aquele bônus que faz o atleta só pisar no campo, ele está recebendo 50 mil reais por ter pisado no campo. Se ele não tomou gol, se é um atleta que está ali na parte de trás, zaga, lateral, se ele não sofreu nenhum gol, ele recebe mais um bônus. Se ele faz gol, mais um bônus. Se ele joga 45 minutos, ele recebe mais um valor. Então, existem diversos bônus de performance quando o atleta é high level, que na hora de fazer o contrato isso é definido. Então lá fora é muito comum os atletas faturarem muito dinheiro só por bônus de performance, ok? Então quando naturalmente o atleta ele volta a jogar, nós estamos falando aí de um valor absurdo, assim, dependendo do atleta e dependendo do contrato que ele tem lá fora. Estamos falando de poucos jogos, 500 mil reais, 300 mil reais, só por ele ter voltado a jogar. Só que muitas vezes não está na conta do staff do atleta e nem na cabeça do atleta quanto que ele já está perdendo por estar no banco de reserva. Logo, se por jogo ele recebe um valor, se por gol ele recebe um valor, se por partida ele recebe um valor, se cada 45 minutos ele recebe um valor, e às vezes são 10, 15 bônus de performance diferentes, se por cada jogo ele recebe um valor e ele não está jogando, é como se ele estivesse rasgando todos os jogos, toda semana, um caminhão de dinheiro. Então existe o valor, o dinheiro que ele não está recebendo, que naturalmente, em teoria, ele estaria rasgando por não estar performando, mais o valor que ele receberia por estar performando. Então são duas linhas de abordagem que a gente tem que analisar. E quando a gente vai para o papel, a gente percebe que esse atleta lá da Europa, que tem um contrato bom, de bônus de performance, um atleta de high level, quando ele não está performando, ele perde por não estar performando e perde por já estar no banco de reserva. Então ele deixa de ganhar
e ele também não está ganhando aquilo que ele deveria ganhar. Ou seja, são duas frentes que ele perde e os valores, cara, podem ser de 300, 200 até mais de R$1 milhão em poucas partidas. Aí eu tô pensando aqui também tem um valuation, né? Porque em algum momento ele vai renovar esse contrato ou não, né? Então também tem esse aspecto, Eu né? sempre falo pro empresário, eu sempre falo pro atleta, o teu empresário não é mágico. Se você quer ser transacionado por um valor multimilionário maior do que você hoje tem de valor de mercado, que está lá no Transfer Market ou está em algum outro lugar, você precisa entregar dados para esse empresário. O empresário precisa de dados, de métricas para poder negociar você com outro clube, ou até mesmo renovar esse contrato com o clube que você está. Se o atleta de futebol não está performando, está no banco de reserva, tem toda aquela questão do dinheiro que eu acabei de falar, que ele está deixando de receber, está rasgando por estar no banco. Fora aquilo que ele não vai receber por estar também no banco, porque se ele entra, ele recebe. Fora as métricas que você acabou de dizer. Se o atleta não performa, ele não tem métrica. Como é que o empresário vai ter argumentos plausíveis para conseguir dizer, olha, eu quero negociar esse atleta com você e o contrato que a gente gostaria seria esse? O clube vai olhar e vai dizer, cara, tudo bem, acho legal o que você pediu, mas essa conta não fecha. Teu atleta está no banco, não está performando. Não tem como fazer mágica, o empresário não é mágico, ele precisa de dados, e quanto maiores e melhores as métricas que o atleta de futebol ele conquista no dia a dia, maior é a chance do empresário, se for um bom empresário, tiver boas relações, que não é só sobre métricas, tá? Se tiver boas relações, se tiver um bom empresário cuidando da carreira, maior é a chance desse empresário conseguir um contrato de alto nível, mas precisa de dados. Não dá para conseguir um contrato maravilhoso, ir para a seleção ou voltar a performar na seleção, se no clube ele não está tendo uma boa performance. E você disse que começou com atletas olímpicos, UFC e tal, e acabou focando futebol, né? Tem algum motivo para isso? Sim. O atleta de futebol, ele é um atleta muito diferente do que existe hoje no mercado mundial. Eu costumo falar que existe planeta Terra, Marte, outros tipos de planeta, e existe um planeta à parte que é o planeta do atleta de futebol. É uma outra mentalidade, é um outro tipo de assédio, um outro tipo de mídia. É um atleta que vive no dia a dia é diferente, cara. É diferente o que um atleta de futebol vive para um outro tipo de atleta. Questões financeiras, é muita coisa que envolve um atleta high level do futebol. Então eu gosto deste mundo, eu gosto do mundo do futebol porque eu sempre quis ser jogador de futebol. Então eu gosto da pegada do futebol. O atleta do UFC, o atleta olímpico também é legal. Sempre gostei muito de atender, mas é mais uma questão de paixão ao mundo que o atleta do futebol está inserido, o estilo de vida que eles têm relacionado a como eles têm que performar e uma paixão pessoal minha com essa atividade esportiva que eles exercem do que qualquer outra coisa. E tem um outro ponto também, né? Eu sempre tive uma verdade dentro de mim. Eu sempre gostei e nunca aceitei não ser valorizado. Sempre gostei de ser valorizado pelo meu trabalho e nunca aceitei não ser valorizado pelo que eu faço. E hoje em dia, infelizmente, a falta de valorização em profissionais que trabalham com a performance, com a parte mental e comportamental de atletas, ela é muito grande. E eu entendi que no mercado do futebol, eu conseguiria ter uma maior valorização daquilo que eu faço de uma forma mais, com menos esforço. De uma forma mais simples, mas não fácil. Então, estar ligado a atletas de futebol também seria algo que complementaria o que eu quero para a minha vida. Porque uma coisa eu escolhi, Jorge, eu não quero trabalhar com clientes que um dos problemas deles seja financeiro. Eu decidi isso lá atrás. Foi uma escolha que eu fiz. Então o atleta de futebol que eu trabalho, ele não tem problema financeiro, ele pode ter outros problemas, mas problema financeiro ele não tem. Então também foi uma escolha estratégica pelo público que eu queria atender, pela valorização do trabalho que eu faço. Em outras palavras, a transformação que você entrega gera muito mais valor, né? No curto e no médio prazo, falando do... Exato. O trabalho que eu faço, ele tem um valor imensurável na vida do atleta, seja naquilo que é intangível, parte emocional, felicidade, na parte de ele se sentir bem com ele mesmo, voltar a ter paixão pelo que ele perdeu, por estar performando abaixo do que ele pode.
E também o tangível, que é o dinheiro no bolso. O atleta que me contrata, ele tem uma chance muito maior de faturar infinitamente mais do que ele vem faturando. Por quê? Se as métricas deles aumentam, se ele performa mais, se ele faz mais gols, se ele tem um número de partidas maior, se a performance dele, em termos de dados, ela é mais alta, o empresário tem mais informações palpáveis e tangíveis para buscar um contrato melhor. Logo, se ele recebe um salário de 200, 300, 400 mil antes do meu trabalho, e a gente faz um trabalho, isso já aconteceu inúmeras vezes, são muitos cases que isso aconteceu, a gente aumenta a performance dele num curto espaço de tempo, ou até mesmo num espaço de tempo maior, porque depende do atleta, na próxima janela de transferência, que esse atleta vai poder trabalhar uma negociação, que acontece geralmente de 6 em 6 meses dentro do futebol, ele vai ter uma chance maior de faturar mais, porque as métricas deles aumentaram, os dados deles são melhores, ele tem mais partidas em alto nível, ele está mais de titular, porque antes ele transitava entre titular, reserva, titular, reserva. Se ele tem uma quantidade de jogo constante como titular e partidas em alto nível, os dados e as métricas são maiores. Logo, a capacidade dele de ter um contrato melhor, e é claro que isso não é só sobre isso, um contrato de futebol multimilionário, um salário melhor não é só sobre métricas, mas muito de um contrato de alto nível, que é melhor do que ele está vivendo hoje, vem das métricas. Então, logo, se eu aumento a melhora da métrica dele, eu tenho uma capacidade maior de entregar um dado melhor para que ele possa ser mais valorizado e vendido ou comprado por um contrato melhor do que ele está vivendo hoje. O Lincoln, e saindo um pouco de negócio, indo para a carreira, né? Como que você desenvolveu essas habilidades, assim, né? Como foi essa jornada, assim? O que aconteceu, né? Conta um pouquinho, só para... Porque, assim, é pouca gente que faz isso, né? E não é uma coisa, talvez, que você aprenda numa universidade, num curso de pós-graduação. Como é que foi essa pegada? Legal, cara. Boa pergunta. Eu venho de uma família muito simples, uma família muito humilde financeiramente falando. E desde lá de trás, eu sempre fui uma criança que se questionava, uma criança com questão financeira muito humilde, né? Sempre muito limitado, passei algumas necessidades na vida e mesmo tendo uma condição de vida financeira muito baixa, eu sempre fui uma pessoa que questionava algumas questões, as coisas que eram óbvias. Eu tenho assim uma certa dificuldade de aceitar o que todo mundo aceita quando a gente está falando de só isso funciona. É só esse caminho que dá certo. Eu me questionava desde criança, mas por quê? E como seria se eu fosse por esse caminho? Será que isso é uma verdade absoluta? Então, esse questionamento natural, não sei de onde que saiu isso, ele veio para a minha vida inteira. Quando eu fui para o direito, eu trabalhei 10 anos com direito, e do direito eu fiz uma transição para estar trabalhando com o que eu venho trabalhando hoje. No direito eu tive um diagnóstico na época que eu trabalhei com direito, durante os 10 anos ali, faltando de 2007 até 2013, 2014 mais ou menos, eu estava no direito e eu tive um diagnóstico de câncer, que eu descobri umas fortes dores nas minhas costelas fazendo jiu-jitsu. Não acreditava que aquilo era normal, fui buscar uma referência, um médico, e o médico, um traumatologista, fez uma ressonância da minha coluna e na minha coluna apareceu um nódulo. Daquele nódulo ele mandou para um oncologista, e o oncologista falou, cara, isso é câncer. Assim, na lata, né? Tava eu e minha esposa do lado. E aí eu falei, como assim câncer, né? Eu não tô sentindo nada, isso aqui é benigno, dá para retirar. Ele, olha, esse nódulo que tá na tua coluna, ele geralmente vem de outro lugar. Então ele pode ter feito metástase. Eu falei, nossa, então é maligno. Pode ser que seja câncer de pâncreas ou intestino ou algo do tipo. E ele, olha, eu prefiro o médico, né? Eu prefiro que a gente olhe por esse viés, comece com essa mentalidade, não foi isso que ele falou, né? Mas a gente comece desse jeito e tudo que não for pâncreas, intestino, que é o mais agressivo, que poderia me matar em 2, 3 meses, a gente está no lucro. Então começou uma forte pesquisa para entender se eu realmente estava com câncer de pâncreas ou intestino. Demorou 1 mês mais ou menos isso aí. E graças a Deus não era. E ele pediu uma cintilografia óssea. Eu perguntei o que é isso. Ele falou, não abre esse exame, faz e me traz aqui. E a gente tem que torcer para que não apareça nada preto. E aí eu abri, obviamente, o exame antes de chegar nele, né? Ser humano é bicho triste, né? Eu abri e quando eu abri estava tudo preto os meus exames. Costela principalmente. Eu falei, ixi, deu merda, né? Já era, fudeu a porra toda. E aí quando eu descobri, fui lá no médico, ele falou, cara, você tem câncer de medula óssea.
E eu, como assim câncer de medula óssea? Mieloma múltiplo. Tá, mas o que é isso? Câncer nos ossos. Tá, e o que vai acontecer? Como é que funciona a sobrevida e tal disso aí? Olha, de 5 a 10 anos. Eu falei, sério? Pô, então eu tô gigante. Porque eu tava morto em um mês, né? Câncer de pâncreas, de fígado, intestino, sei lá, mata muito rápido, né? Então eu tô gigante. E aí foi, uns 4 meses com essa certeza que eu teria câncer de medula óssea, que eu morreria disso, mas não tão cedo. Depois de um tempo eu descobri que não era isso. O diagnóstico estava errado e eu descobri que eu tenho displasia fibrosa. Então é uma fibrose que tem nas costelas, por isso que apareceu preto na displasia. E é uma doença que é meio que um tumor benigno, que eu não vou morrer disso. Então minhas costelas elas fraturam com frequência, quebram com frequência. E eu tenho que fazer tratamento para poder melhorar a qualidade de vida das minhas costelas. E eu tenho buscado sempre um melhor tratamento para melhorar e está dando certo. E nesse meio tempo, Jorge, a minha vida ela tomou um novo rumo. Eu comecei a ver o mundo de um jeito diferente. Porque, querendo ou não, eu tive a sentença da morte. E todo mundo sabe que vai morrer, mas a sentença da morte muda tudo, cara. Então, nesse momento que eu tive a sentença de morte, e algumas coisas que faziam sentido não estavam mais fazendo. Outras que não estavam fazendo começaram a fazer. E a partir disso aí, eu comecei a me questionar. Quando eu tive uma sobrevida, que eu entendi que eu não morreria disso, era para eu voltar a ter vida. Eu simplesmente parece que perdi a minha alma. Porque eu não tinha mais vontade de trabalhar, eu não tinha mais vontade de ir para o escritório. Naquela época eu estava no escritório de advocacia, comecei em 2007 no escritório. E isso foi em 2013. Então, foi 6 anos depois do escritório, eu fiquei lá 10 anos no escritório. Eu comecei a me questionar sobre algumas coisas, inclusive a minha própria estadia, a minha própria permanência no escritório. Porque eu não tinha mais vontade de trabalhar, não tinha mais vontade de caminhar, não tinha mais vontade de ir para o escritório. E aquilo não era normal. Então eu comecei uma busca interna do porquê que isso estava acontecendo. E aí eu me conectei com o Rodrigo Cardoso, que foi o meu primeiro mentor, que começou a abrir a minha mentalidade com relação a desenvolvimento humano, a olhar mais para dentro, questão de crenças, bloqueios, sabotagem. E essa indicação vem de um outro cara, que é o Gabriel Goff, que eu tive mentoria individual com ele. Quase me tornei um jogador de pôquer profissional. O Goff estava na época do pôquer, fazendo uma transição para o desenvolvimento humano também. E me conectou ao Rodrigo. E de lá para cá, eu comecei a consumir todos os conteúdos do Rodrigo ligado a desenvolvimento humano e comecei a entender o porquê que eu estava naquela fase, por que aquilo estava acontecendo comigo. E naturalmente, as coisas foram fluindo para eu estar onde eu estou hoje, porque trabalhar com atletas de elite está muito ligado à minha forma de buscar a entrega e também viver o que eu entrego na essência. O que eu quero dizer com isso? O atleta de elite, ele é o esporte de elite, a performance de elite, seja de um empresário ou de um atleta, ela é imediata. Ela exige algo imediato. Então, eu comecei a me conectar com não só a forma que eu entrego o meu conteúdo, mas também a forma que o meu cliente, ele recebe aquele conteúdo. Ele é um cliente com uma mentalidade muito diferente. Ele quer aplicar logo, ele quer ter resultado rápido. Então eu tive que desenvolver toda uma metodologia em cima da necessidade que o meu cliente exigia para mim. Eu entendi que o mundo tinha mudado e a alta performance também. Ela estava exigindo resultados imediatos. Então eu entendi que trabalhar uma terapia, trabalhar uma parte mais ligada a médio e longo prazo, para aquele cliente que estava me procurando, não ia funcionar. Então eu tive que entender, escutar o meu cliente e perceber, o mundo mudou. E esse meu cliente está me dando indícios de que ele não quer um tratamento convencional. Se ficar com tratamento convencional, não vai dar match. Não, eu não vou gerar resultado para ele, porque ele já vinha de um tratamento convencional, geralmente. O meu cliente de alto nível, ele já tinha feito uma terapia, já tinha feito um trabalho com outros profissionais da saúde mental. E ele dizia que não estava funcionando para ele. Então eu comecei a ficar presente para esses detalhes e para essa comunicação do meu cliente e comecei a entender que eu precisava fazer algo diferente. Então eu criei o meu método, comecei a validar, comecei a testar e as coisas acabaram fluindo. Comecei a ter resultado no campo de batalha e agora fui buscar a chancela da ciência. Não? Então eu sou pesquisador de esporte, eu estou indo para o meu 10º artigo publicado agora, recentemente, estou publicando artigo toda hora, o tempo inteiro, ligado àquilo que eu faço. Meu método está sendo publicado agora também, para pegar o viés da ciência. Então eu junto ciência, experiência, estudos de caso. Eu sou o meu beta tester, né? Eu testo em mim e depois de ter testado em milhares de pessoas, seja em palco ou no individual, eu fui buscar a chancela da ciência porque eu sabia que a ciência ela seria importante, né? Basicamente seria isso.
E quando você pega atleta, acho que um ponto é que você consegue medir assim, quantitativamente o impacto de performance, né? Quantos gols fez, ou que velocidade, que tempo, o que foi, né? Quando que você... Então eu entendi que você vivenciou um processo de transformação interna e depois desenvolveu um método para aplicar isso para atletas, né? Isso. Quando que você deu aquele clique, falou, poxa, isso funciona, isso deu certo, como é que foi esse processo? Primeiro eu testei em mim. Eu acredito que a gente não pode ensinar para o próximo, passar para o próximo aquilo que a gente não transborda dentro de si. Ponto. Tem que haver congruência naquilo que eu estou ensinando. Eu preciso, não é que eu sou perfeito. Não é que eu faço tudo 100% perfeito. Eu não acredito nisso. Para mim, a perfeição ela é efêmera. Mas eu tenho que estar o tempo inteiro buscando melhorar. Mais ou menos, hackear aquilo que me impede de crescer. E eu fui entender que a performance, a verdadeira performance, ela vai muito além de ferramenta de coaching, pulinho motivacional, vai muito além de questões básicas que a gente vê no mercado. É importante o básico, é importante o início para a gente dar o start. Só que quanto mais a gente está querendo aprofundar e quanto maior é o nível de consciência do cliente, mais eu falo que a verdadeira performance ela é fundamental para que esse atleta, esse ser humano, esse empresário atinja um nível mais alto de excelência. Então eu comecei a testar em mim. Eu comecei a buscar o que estava faltando para eu atingir o meu potencial máximo. E comecei a entrar dentro do mundo da verdadeira performance, que está muito mais ligado, vai muito mais além do que o trabalho mental. A mente não é tudo, mas ela está presente em todas as decisões. Mas quando a gente fala de performance de verdade, a gente tem que falar de biologia, a gente tem que falar de testes de DNA, a gente tem que falar de alimentação, de intestino, de mentalidade, de neurociência. A gente tem que falar de sono, que é o pilar fundamental da alta performance. Então, a verdadeira performance, ela é como se fosse um conjunto que trabalha em sinergia em prol daquela pessoa que está querendo acessar o próximo nível. Então, às vezes, a pessoa acha que está performando bem, só que ela está performando bem com base em quê? Com base em quem ela era. Então, ela está performando bem. Ela acha que está performando bem, e a comparação dela é quem ela era e o mercado. Só que se o mercado está quebrado, ela está se comparando com o mercado quebrado. Então, a comparação tem que ser sempre com ela mesma, mas ao potencial que ela pode atingir. Aí o jogo muda. Então, se você, Jorge, está performando no muito alto nível, eu vou perguntar para você, qual é a base que você tem? É o mercado? É quem tu era? Legal. Mas o Jorge tem um potencial ilimitado. E se você não está olhando para esse 360, você não está performando no nível máximo que você pode. Porque talvez você não está hackeando o teu sono, você não está dando uma atenção para o teu intestino, segundo o cérebro. Você não está analisando de forma científica padrões, talvez, de comportamento e também mentais que estão fazendo você performar abaixo da média. Não existe métrica. Tudo aquilo que é passível de melhoria precisa ser passível de metrificação. O que é metrificável é passível de melhoria. Então, hoje, a gente vive um mercado muito amador no mundo dos negócios e no mundo esportivo, mesmo no mais alto nível, porque a pessoa ela acha que está performando bem com base no que ela tem, só que ela não tem noção que a performance verdadeira ela é extremamente mais complexa do que o que a gente faz no dia a dia. Então, eu comecei a buscar em mim, eu comecei a aplicar em mim e comecei a testar em atletas que me contratavam e deu muito certo, deu muito resultado. Então, eu comecei a replicar esse processo e montar um padrão do que dava certo. Então hoje os meus clientes não são cobaias. Eles são fruto de milhares de horas de atendimento, frutos de conhecimento atrelado à ciência e de um método que eu chamo de performance 360, que é olhar o ser humano, seja empresário ou atleta de elite, de uma forma sistêmica, olhando para todos os pilares que impedem ou não você de performar em alto nível. Então as pessoas elas não têm sequer muita ideia do que está fazendo ela performar abaixo do nível. Às vezes é uma questão hormonal. Ela está com uma testosterona muito abaixo do que poderia. Não adianta ir para evento de desenvolvimento humano, não adianta aplicar ferramenta disso ou daquilo. Ele vai acordar se arrastando no outro dia, porque a testosterona dele está em 200, já era para estar em 1.100, era para estar em 900. Então é uma questão biológica. Se a gente não olhar para a parte biológica, com exames de sangue, e precisa de ter uma equipe multidisciplinar, porque eu não posso ser bom em tudo, eu não sou excelente em tudo. É por isso que eu atuo em time. Eu tenho hoje, que cuidam da minha saúde, mais de 12... Hoje agora eu estou com 14 profissionais da saúde que cuidam de mim.
Desses aí, metade são médicos, que cuidam de cada área específica da minha performance. Porque não tem médico bom que consiga cuidar de todas as áreas com excelência do corpo humano. Então eu tenho um médico que cuida da cabeça, um médico que cuida das dores, um médico que cuida da parte de metabolismo, um médico que cuida da parte de DNA. E eu tenho um médico que é o que cuida de todo o sistema, que seria a doutora Patrícia Santiago. Ela cuida de todo o ecossistema. E dali a gente vai aprendendo outras questões que podem fazer com que eu performe em alto nível. Como, por exemplo, o doutor Maurício, que cuida da parte da câmara hiperbárica, da oxigenação. Ou seja, é um universo muito complexo, muito profundo, que quando a gente desenvolve essa mentalidade e tem esse conhecimento, a gente percebe o quanto que a gente é limitado e o quanto que a gente tem de recursos hoje na medicina, na natureza, em várias partes da parte mental, neurocientífica, para fazer o corpo performar. Então eu fui o beta tester, eu comecei a testar em mim e testei nos meus clientes. Só que para que a gente consiga chegar no nível máximo de excelência, a gente tem que preencher um maior número de gaps que estão impedindo a gente de performar. Uhum. E nessa linha, né, quando você começou com atletas, né, e aí quando que foi o clique, assim, poxa, isso aqui também serve para executivos e para quem está tocando um negócio, empreendendo ou querendo crescer na carreira? Você fala do atleta que vai jogar futebol na Europa, me lembra muito o cara que tem um tremendo potencial, sempre foi muito bom, sim, entra para a empresa dos sonhos e aí quando entra sente aquela síndrome do impostor, fala, poxa, os caras são muito melhores e talvez até estão performando melhor porque tem uma vivência que ele não teve ainda, mas não significa que você não tenha potencial para chegar ali, né? E assim, quando que pareceu, poxa, isso aqui serve para business também, né? Não que o esporte também não seja um business, mas assim, uma forma mais geral, né? Legal, boa pergunta. Isso foi uma coisa natural, Jorge. Aconteceu de uma forma assim bem natural mesmo. Porque eu entendi que antes de um atleta de alto nível do futebol, antes da fama, do status, do sucesso, da glória, do dinheiro, do holofote, dos seguidores, da mídia, existia um ser humano. Por trás daquele atleta, com tudo que eu acabei de falar, existe um ser humano. Por trás de um empresário de sucesso que toca múltiplas empresas, que tem múltiplas habilidades no mundo do business, existe também um ser humano. Então, independente de qual é o mercado que essa pessoa atua, existe um ser humano por trás desse mercado. E o mais louco que possa parecer paradoxal, o que eu vou dizer agora, quando eu consigo ajudar um atleta a performar num nível mais alto de excelência, e isso vai trazer mais resultado financeiro para o bolso dele, porque se ele performa em alto nível, como eu falei antes, ele tem métricas melhores. Se ele tem métricas melhores, o empresário que ele tem pode ter mais argumentos para conseguir um contrato melhor. Então, o meu método que eu aplico nos atletas de futebol aumenta a chance dele ser mais valorizado e botar mais dinheiro no bolso. E também trabalha aquilo que o dinheiro não compra. E o empresário não é diferente. Quando eu cuido de uma performance de um empresário, eu não sou contratado para olhar para o negócio do empresário. Não é isso que eu faço. Eu cuido de quem cuida do negócio. Então, quando um empresário ele performa mais, ele dorme melhor, ele ajusta a máquina hormonal dele, porque precisa haver uma sinergia entre os hormônios. Os hormônios conversam entre si. Um hormônio que está desregulado, ele puxa outro hormônio para baixo. E pode desencadear algo que vai te trazer um prejuízo deletério de curto, médio e longo prazo para a tua saúde, para a tua performance e como consequência para o teu bolso. Então o que eu entendi é que um atleta de futebol, quando performa num nível mais alto de excelência, ele pode ser mais valorizado. E eu trabalho com questões que o dinheiro não compra, como já falamos de felicidade. O empresário é a mesma coisa. Quando eu cuido desse empresário e eu ajudo ele a colocar a máquina dele numa potência mais alta, o que eu estou fazendo com a empresa dele? De forma... A palavra certa seria não direta, de uma forma indireta, eu estou ajudando esse empresário a faturar mais. E o mais louco é que isso já aconteceu inúmeras vezes. Eu não olho para dentro do negócio do empresário. Eu não falo de business com ele. E com um atleta de futebol, eu não falo da parte técnica, eu não falo da parte de movimento dentro de campo. Esse não é o meu papel. Eu só cuido de quem cuida do próprio negócio. E querendo ou não, o atleta é um negócio. O negócio é ele. E o empresário tem um negócio. Só que quando eu cuido dos dois, especificamente, os dois seres humanos, é natural
que o resultado financeiro aconteça. Porque se o empresário está dormindo melhor, performando melhor, ajustando os hormônios, ele está com mais energia, ele está com mais disposição, ele está com mais entusiasmo, ele está menos inflamado, ele está com uma disposição além do que ele estava. A gente consegue trabalhar com diversos tipos de hormônios, fitoterápicos, adaptógenos, às vezes até entrar com um tipo de fármaco. A gente consegue botar a potência desse empresário, que seria a empresa dele, só que é ele mesmo, num patamar mais alto. Logo, ele vai replicar isso naturalmente na sua corporação, nos seus liderados, nos seus colaboradores. E todo mundo é levado para cima. Eu cuido de quem cuida do negócio. Porque quem cuida do próprio negócio já tem inúmeras pessoas. Tem consultoria que o empresário contrata, tem os próprios líderes, tem mentores que ele contrata para cuidar do negócio. E ele também cuida do negócio. Só que eu cuido de quem cuida do negócio. Então, naturalmente, o resultado financeiro é só uma consequência. E aí você está falando, assim, em outras palavras, você não precisa saber como é que se joga rugby para transformar um jogador de rugby ou um jogador de xadrez, assim como você não precisa de entender da indústria siderúrgica para mudar uma empresa que está nesse ramo específico, né? Sensacional. É paradoxal isso, né? Não faz muito sentido em teoria, mas na prática é exatamente isso. Alguns dos maiores e mais bizarros cases que eu tenho na minha carreira, eu não entendia nem da modalidade do atleta. Como o Guilherme Costa, atleta de natação. Até hoje eu não sei boiar. Eu não sabia nem o que era nado crawl, nado de costa, medley. E foi um dos cases mais emblemáticos que eu tenho na minha carreira. Até pela quantidade de conhecimento e o meu currículo que eu tinha lá atrás, que era muito frágil, digamos assim. E mesmo assim, com um currículo, digamos, um pequeno currículo, com pouquíssima experiência e zero experiência na área dele, o Guilherme se tornou hoje uma das maiores potências do mundo olímpico brasileiro quando a gente fala de natação. E eu não entendia nada de natação, não sabia nem boiar, e até hoje não sei. Então eu não preciso entender do negócio do empresário, tampouco da modalidade do atleta. Eu só preciso entender de ser humano, eu preciso entender de performance. E entenda que desenvolvimento humano e performance são dois mundos completamente distintos que se complementam. São dois mundos complexos demais, que fazem uma sinergia entre si, aplicado de forma direcionada para cada case, para cada player que está ali desejando uma mudança e uma performance maior na vida ou nos negócios. Aí talvez, até para tangibilizar um pouco, você falou do caso do Guilherme, e no início você falou que você quer comparar a pessoa com o potencial da pessoa, né? Isso. No caso do Guilherme, que é o nadador, né? Isso. Como é que você, sem conhecer, né, a modalidade, você olhou para ele e falou, poxa, ele tem potencial para chegar nesse ponto. Como é que você faz isso sem conhecer a modalidade especificamente? Boa. Ótima pergunta, Jorge. Mais uma ótima pergunta. A gente precisa ter dados, a gente precisa ter métricas. E eu tenho que ter um parâmetro de comparação com o potencial que ele está vivendo hoje com o potencial que ele pode chegar. Primeira coisa que eu faço é não julgar. Não é tão simples quanto parece, mas é não fazer um pré-julgamento de que isso dá, isso não dá, isso pode, isso não pode. Eu procuro deixar minha mente totalmente livre de qualquer julgamento e de bloquear, naturalmente, quando eu julgo eu posso bloquear o potencial daquele atleta. E se eu bloqueio, eu tenho uma tendência de caminhar dentro do meu trabalho para que o atleta se limite. Então o primeiro ponto é não julgar e buscar métricas que possam embasar aquilo que eu estou acreditando. Com o Guilherme não foi diferente dos outros atletas que eu faço até hoje. Quais são as métricas do Guilherme atual, em determinada prova, em determinada modalidade? São essas. O que o Guilherme precisa fazer para melhorar essas métricas? Ele precisa fazer isso, isso, isso. Ele tem que melhorar a capacidade de braçada, ele tem que melhorar a saída quando ele desce para a água, ele tem que melhorar a ondulação dele, ele tem que melhorar outras coisas. Aí eu começo a analisar como é que o meu trabalho, dentro do que eu faço, pode trabalhar para que esses dados, essas métricas, elas sejam potencializadas. Eu começo a entender que se o Guilherme dormir melhor, a gente vai ter um ganho natural de performance, porque o sono é o pilar fundamental da performance. 1, 2 noites de sono mal dormidas, elas impactam na capacidade de concentração, na capacidade de foco, impactam nas decisões do atleta, faz com que o atleta, em termos emocional, ele tome decisões não tão inteligentes, porque logo ele está mais irritado. Então eu começo a mapear
tudo aquilo que eu consigo fazer dentro do método que eu desenvolvi para potencializar aqueles números, aqueles dados, aquelas métricas. E a gente vai fazendo teste, a gente vai fazendo ajuste. Conforme eu faço algum tipo de interação, de ação que a gente combina no pré-competição ou pré-treino, a gente faz testes e a gente bota para validar isso no campo de batalha. Conforme a gente vai fazendo algumas análises, eu tenho ferramentas que eu faço para medir determinados pontos, seja performance física, performance emocional, performance mental. Questão hoje tem ferramentas que medem questão de sabotagem, questão de crenças. Eu vou analisando se o impeditivo daquele atleta de atingir aquele resultado está ligado mais a físico, está ligado mais a emocional, tá ligado mais a mental, o que pode estar impedindo esse atleta? E é meio que como se fosse um detetive, é como se fosse uma pessoa que tem que realmente montar aquele quebra-cabeça que está totalmente desconfigurado e não está nem montado, e eu tenho que começar a entender o que pode fazer com que esse atleta performe num nível mais alto, e com o empresário é a mesma coisa. Se ele não está conseguindo ter energia e disposição para chegar onde ele deseja e melhorar as métricas, será que essa questão é emocional? Será que ele está preso numa mentalidade de mais medo de perder do que vontade de vencer? É muito comum empresários me procurarem que faturam 500 milhões, por exemplo, e ele está com medo de chegar num bi. Aquele número assusta ele. Então perceba que às vezes é uma virada de chave, é um detalhezinho que ele não consegue perceber, mas eu, pela minha experiência, pela anamnese que eu faço, pré-sessão, e eu vou colhendo esses dados pós-sessão, eu consigo começar a montar o quebra-cabeça e entender onde que ele pode estar bloqueado. E eu vou testando. Conforme eu testo, tem resultado, eu estou vendo que o caminho está certo. Conforme eu testo, eu não tenho resultado, eu vou encontrando novas formas de conseguir ajustar aquilo que ele me pediu ou que eu entendi para que o resultado aconteça. Então é tudo muito ligado e direcionado a métricas, ajuste, teste e resultado. Simples assim. E você está falando, por exemplo, se eu sou um atleta, às vezes a questão não é a falta de aumentar a intensidade do treino, é alguma coisa que está bloqueando internamente, ou se eu sou um empresário, provavelmente eu já tenho os recursos para ir para o próximo nível e eu posso estar me sabotando ou estar com algum bloqueio específico, né? É exatamente isso. E Jorge, geralmente no esporte de elite, essa galera que eu atendo, geralmente não é a falta de treino, cara. Eles já treinam muito, eles já dão tudo que eles têm fisicamente, dentro e fora dos treinos. Claro que às vezes um ajuste pode fazer muita diferença. E nesse nível da elite, a gente não busca 50% de melhora, a gente busca 1% de melhora, a gente busca 2% de melhora. No nível de elite, todo detalhe importa e 1% representa muito. E quando a gente fala de um empresário de alto nível, a mesma coisa. Às vezes, ele acha que o problema é só que a gente, juntos, conversando, ele sendo sincero, ele trocando uma ideia comigo, fazendo as sessões, batendo papo, eu colho informações que eu percebo que não é o que ele estava pensando. Eu tenho um gatilho, eu tenho um elemento, eu tenho uma evidência de que é isso que pode estar bloqueando ele. Com base na minha experiência, com base nas ferramentas e com base nas métricas e com base no que ele me falou. E eu vou testar. E às vezes o problema pode ser mental, emocional ou não. Às vezes a pessoa vem achando que o problema dele é mental, só que a mente é só o efeito. Só que a causa não é isso. A causa é, por exemplo, um relacionamento que está desestruturado com o filho. O empresário está performando mal porque ele não tem uma relação que ele gostaria com o filho, por decisões que ele tomou ou por outras decisões que aconteceram na vida. Então, se a gente ajusta ou melhora essa relação do empresário com o filho, ele volta a performar em alto nível. Porque é aquilo ali que está fazendo ele performar abaixo da média. Às vezes é uma questão hormonal, é um empresário que come errado, dorme mal, se estressa muito e toda a biologia dele é impactada. A vida é dual, tudo na vida tem um preço. Um empresário que dorme mal, come mal, se estressa muito, joga um nível de pressão para ele mesmo. Lá em cima, o nível de estresse dele está lá em cima, ele já se tornou um estresse tóxico, porque tem o estresse positivo, a ansiedade positiva, mas tem a ansiedade e o estresse tóxico, que está ligado muito mais à frequência daquele estresse, à intensidade e o tempo que aquele estresse está envolvido na minha biologia. Então, se ajusta a esses pontos, por exemplo, ele consegue performar mais. Então é a gente tirar o pé do acelerador
para que ele volte a performar. Eu costumo falar que é melhor você ir a pé ou até de bicicleta para um abismo do que ir de Ferrari a 220 por hora. Então hoje tem muitos empresários que estão indo de Ferrari a 220 por hora para um abismo. É melhor ir a pé ou de bicicleta. Então a gente tem que entender que às vezes desacelerar também é crescer. E tem empresários que acham que se ele desacelerar, ele está sendo improdutivo, ele está sendo negligente, ele não consegue enxergar que descansar, ter um tempo de qualidade para ele e para a família, vai fazer com que ele volte a performar num nível muito mais alto, porque isso era o que ele fazia antes, muitas vezes. Ou ele nunca fez, só que agora chegou o momento dele fazer. Então ele tem uma certa dificuldade de entender que ele é o principal ativo da empresa e que ele precisa dar atenção para ele. Caso contrário, a empresa quebra, porque a empresa nada mais é do que fruto de uma mentalidade que ele criou. Então, são vários pontos que a gente tem que analisar e que geralmente se repete entre um empresário e outro, e um atleta e outro, isso é muito louco, para que eu consiga entender qual é o caminho melhor que ele tem que ir. Então não existe uma verdade absoluta, não existe uma ferramenta que vai funcionar para você, que vai funcionar para qualquer outra pessoa. Eu até posso aplicar a mesma ferramenta em você e em outro empresário, só que em momentos diferentes, de um jeito diferente. Porque a tua biologia ela é única, se chama bioindividualidade. Então teus hormônios comunicam de um jeito, que não comunicam do meu jeito. A tua mentalidade é de uma forma. Você lida com a pressão de um jeito, outros empresários lidam de um outro jeito. Então são pontos que eu tenho que analisar e entender o que mais faz sentido eu colocar energia agora, que vai gerar o resultado mais rápido, para que você volte a performar em mais alto nível. E assim, você comentou que o que você aplica tá baseado em vários estudos e tudo mais. Eu queria entender um pouco como é que você está vendo a transformação, pode chamar de biohacking, mas pode chamar de medicina. O que está acontecendo, né? Qual a perspectiva e qual o impacto disso na sociedade como um todo, né? Muito legal. Cara, hoje o mundo mudou. A pandemia veio para mostrar isso pra gente. Enquanto muitas pessoas simplesmente perderam familiares, perderam a própria vida, perderam negócios, outros cresceram com o que aconteceu e a gente está vivendo até hoje o impacto da pandemia. É só um exemplo. O próprio CEO do Google, né, comentou que a inteligência artificial, a IA, ela vai trazer um impacto mais profundo do que a eletricidade e o fogo. É a revolução mais incrível que a humanidade talvez tenha visto até hoje. Então, o mundo mudou. E é natural que também a medicina, a parte de biohacking, que nada mais é a capacidade de a gente pegar a nossa biologia e hackear ela para um aumento de performance, né? Hoje em dia existem muitas smart drugs, né? As drogas inteligentes que a gente pode usar para poder colocar a nossa performance, por exemplo, cerebral num outro nível. Cada vez mais, Jorge, existem aplicativos, tecnologias, suplementos, fármacos, todo tipo de recurso tecnológico, até mesmo aparelhos, mecanismos que podem ser usados para o aumento de performance. Muitas coisas já existiam, mas não tinha um avanço tão grande como a gente está tendo hoje. Então existem hoje inúmeras possibilidades que o mercado está deixando para a gente, até por uma questão de preço, coisas que eram muito caras lá no passado, que era inviável para uma quantidade maior da população, hoje está ficando mais acessível. Então, coisas que já existiam estão vindo à tona. Vamos falar aí de próprio ozonioterapia, a gente pode falar de, por exemplo, câmara hiperbárica, a gente pode falar de estimulação eletrotranscraniana não invasiva, que são formas de modular o nosso cérebro de uma forma não invasiva para conseguir fazer com que a gente durma melhor a ansiedade, performe em mais alto nível, faz um trabalho da estimulação elétrica, estimulação elétrica, deu branco agora, a estimulação elétrica não invasiva, craniana não invasiva, ela traz essa capacidade de modular a nossa parte cerebral. Faz um papel parecido com Venvance, com Ritalina e outros tipos de fármacos. Então, a estimulação eletrotranscraniana não invasiva, ela é algo surreal, com um preço acessível para a humanidade. Então, a medicina, toda a parte de performance, toda a parte de biohacking, ela vem crescendo demais. Temos hoje anéis como o Oura Ring, usado por celebridades, pela galera da NBA, para mapear e hackear o meu sono. E o anel desempenha um papel gigantesco na parte de performance. Então hoje a gente está cada vez mais sendo munido
de ferramentas, aplicativos e tudo que você possa imaginar para que possa a gente mensurar e medir a nossa performance. Eu acho que um dos maiores aprendizados que eu posso trazer aqui nesse podcast é que a gente entenda que se não estamos medindo, nós estamos deixando muito dinheiro na mesa. Porque se você não está performando no nível que você pode, você é a empresa. Você está performando abaixo da média, abaixo do seu potencial. Não comparando você com o mercado ou com outra pessoa, e nem com você no passado. Quando a gente entende isso, que existem formas de a gente metrificar e hackear cada ponto da nossa biologia, mentalidade, emocional, parte física, a gente consegue entender que esse é o melhor caminho que eu tenho que seguir. Essa é a melhor decisão que eu posso tomar. Esse é o melhor médico que eu posso consultar. Então, assim, a gente consegue, de uma certa forma, expandir a nossa cabeça, o nosso nível de consciência, que existem recursos inimagináveis que podem trazer soluções para aquilo que a gente não imaginava que teria. Uhum. E assim, acho que tem várias coisas que talvez estão mais avançadas, sei lá, você pega lá a capa de telômero e outras coisas, mas assim, para quem está escutando a gente aqui agora, né, e pode ser um atleta, pode ser um empresário, algumas dicas básicas, porque eu acredito também que algumas coisas simples você pode fazer, que já possa surtir um pouco de efeito para depois ir nesse 1% da alta performance, né? O que você recomenda aqui vou chamar aqui para o leigo, né? O atleta amador ou para o cara que tá estressado do dia a dia do trabalho, do negócio? Perfeito. O básico, ele nunca pode ser negligenciado. Isso serve para quem é alto nível e para quem ainda não está em alto nível, seja um trabalhador que está buscando se tornar a elite na profissão dele, ou um atleta que quer buscar a elite na modalidade esportiva dele. O básico bem feito sempre é o que vai te trazer mais resultado. E o que eu quero dizer com o básico bem feito? Nada mais é do que o feijão com arroz. As pessoas querem a pílula mágica, querem muitas vezes um hack que vai fazer elas ter um salto quântico na carreira, ou nos negócios, ou no esporte. E tudo bem, isso tem que ser buscado, mas começa a fazer o básico bem feito. Começa a analisar o que você não está fazendo, que você pode fazer sem investimento financeiro, por exemplo. Ações que você pode melhorar amanhã, ou até mesmo hoje. E um dos pilares, como eu já falei antes, mais importante que você tem que olhar e ver o que pode fazer para melhorar é o sono. Comece a analisar o que você pode fazer para dormir melhor. Esse é um dos pilares mais importantes que eu trabalho dentro da performance do meu método. E por mais incrível que pareça, muitos atletas do mais alto nível dormem mal. E dormir bem, um sono de qualidade, atingir o sono REM, não quer dizer dormir em quantidade. As pessoas confundem isso. Ah, mas eu durmo bem 8 horas, mas 9 horas, mas eu acordo 3, 4 vezes na noite. Eu tomo muita água antes, eu fico muito tempo exposto à luz azul, que é aquela luz branca, né, do celular, ou até mesmo da televisão, ou até mesmo da luz da nossa própria casa. Isso vai piorar a tua qualidade de sono. Isso são pesquisas que falam, não é eu que estou dizendo. Então começa a analisar o que você pode fazer para melhorar a qualidade do teu sono. Como, por exemplo, parar de usar o celular 1 ou 2 horas antes, no máximo que você puder, antes de dormir. Começar a ter a intenção para melhorar o sono. As pessoas não têm uma intenção direta. Eu vou trabalhar a minha rotina, que eles chamam de higiene do sono, para poder dormir melhor. Criar essa consciência direcionada, seja para o sono, até mesmo para alimentação, para a água, isso já muda o jogo. Então, o que eu posso fazer para dormir melhor? Diminuir a quantidade de horas usadas do meu celular perto de dormir. Não assistir televisão antes de dormir. Não comer comidas muito pesadas perto de dormir. É começar a entender o que pode ser feito para melhorar a qualidade do sono. Dormir no máximo possível. É deixar o quarto mais escuro possível, com menos entrada de luz, seja da televisão, aquele pontinho vermelho que fica dizendo que está desligado, ou até mesmo do ar-condicionado. A maioria dos ares hoje consegue tirar aquela parte da temperatura, deixa sem nada. Ou seja, é começar a dar estímulos para a tua mente que você precisa dormir. A mente e o corpo precisam entender que está na hora de dormir. Quando acordar, se expor à luz solar, ajustar o ritmo circadiano com o horário de dormir e o horário de acordar. E quando acordar, se expor ali 20, 30 minutos
a luz natural o máximo possível para começar a regular esse ciclo circadiano. Então, são alguns detalhes, coisas básicas que qualquer pessoa pode fazer desde que tenha intenção, desde que entenda o poder disso. E uma outra coisa que a pessoa pode fazer, um outro hack que pode ajudar, é beber bastante água. Hoje, a água ela é fundamental para trazer performance, seja cognitiva ou corporal. Nosso corpo, nosso cérebro são compostos, na maior parte dele, de água. Então, até mesmo num grau de desidratação leve, de 1 a 2%, tem pesquisas até da própria Universidade de Connecticut que fala que no nível de desidratação leve, de 1 a 2%, a nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade de focar, de tomar decisão, ela já é piorada. Então, beber água no nível adequado, e aí a pessoa tem que buscar um profissional da saúde para entender qual que é o melhor nível de água que ela tem que tomar, porque depende da atividade física, depende da rotina da pessoa, depende do peso corporal, da altura e de vários outros fatores. A pessoa tomando aquela quantidade ideal de água, ela vai estar performando em mais alto nível. E às vezes a pessoa quer buscar uma pílula mágica, mas ela não está nem tomando água. Se ela não consegue tomar água adequada, por que ela quer buscar algo ainda mais mirabolante? Faz o básico primeiro. E um outro ponto é a alimentação. Se a pessoa ajustar a alimentação e se ela não tiver condição de contratar um nutricionista bom, alguém que realmente saiba o que está fazendo, ela pode começar a pesquisar na internet sobre micronutrientes, o que ela pode comer para poder aumentar a performance. A alimentação, para mim, eu sempre tenho um olhar do seguinte: essa alimentação, ela aumenta a minha performance ou ela diminui minha performance? Se a resposta é diminui, eu procuro mudar para uma que aumenta a performance. Então, se ela cuidar esses pontos básicos de não é ser uma pessoa perfeita na alimentação e comer só certinho. Não é sobre isso. É ajustar o mínimo possível. Diminuir a quantidade de carboidrato redundante. Comer mais verduras, mais legumes, mais proteínas, para dar aquele combustível necessário para o corpo, fazendo com que a ingestão de água seja adequada para ela e ajustando o sono. Jorge, a pessoa vai ir para um nível que ela não tem noção. Basta ela fazer um teste de 1 semana, que ela vai entender o quanto que isso já vai impactar na performance dela. Isso é o básico bem feito. Não, sensacional. E a questão assim, né? São coisas que a gente já escuta, já conhece, dormir bem, se hidratar, alimentar, mas muitas vezes a pessoa não tem o estímulo, né? Não. E ela sabe que, principalmente a alimentação, a pessoa sabe o que deveria comer, mas não consegue, né? Como que a gente consegue esse estímulo? Como é que quebra esse círculo, né? Muito boa pergunta. Eu acredito que o ambiente que você está inserido, e eu não só acredito, mas a própria ciência, ela comprova o poder que tem a ambiência. Hoje existem muitos livros que falam sobre isso. Nicholas Christakis e James Fuller falam, né, no Connected, ou Conectados, falam sobre o poder que tem o ambiente que você está inserido. Primeira coisa olhe para o ambiente que você está inserido. São pessoas que falam a mesma língua, falam a mesma língua, eu quero dizer, estão indo para o mesmo caminho que você quer, estão buscando a mesma coisa que você deseja, falam a mesma linguagem em termos de rotina, aquilo que realmente é importante, ou são pessoas totalmente desconectadas daquilo que você está buscando agora. São amizades que no passado deram certo, no passado foram importantes, mas agora você está buscando um novo nível, você está buscando subir o nível. Então tem até uma frase do Edson, que é meu brother, meu sócio, no meu instituto, que fala, né? Como você quer subir de nível se você está apegado ao nível atual? Não tem como. Então você tem que desapegar de crenças, dogmas do passado para que você possa construir algo diferente. Então, às vezes, desapegar de amizades, desapegar de ambientes que você está inserido. Se a pessoa ela come muito aquilo que não faz sentido para você, é natural que você tenha uma tendência maior de também comer aquilo que aquela pessoa está comendo. Por mais mentalmente forte que você seja, a ambiência, o poder do grupo, das pessoas que você está inserido, vai ter um impacto muito forte naquilo que você se tornou e para onde você está indo. Então, olhar para isso é a primeira coisa. Quem são as pessoas que você está se relacionando? Eu preciso mudar o ambiente, preciso frequentar novos lugares com pessoas que pensam da mesma forma que eu. Isso já vai ser uma mudança de paradigma e de resultado absurdo. Um outro ponto é a pessoa criar estratégias para que aquilo seja executado. O próprio Showalter, ele fala no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é muito interessante, vale a pena as pessoas lerem, que
quando você diminui o ruído, quando você diminui a resistência de algo que você quer fazer, você aumenta a probabilidade de executar aquela mesma tarefa. Exemplo, você quer malhar de manhã. Antes de ir trabalhar, é uma rotina que você não tinha antes. O que hoje a própria ciência fala sobre isso? Você precisa diminuir os ruídos, diminuir a possibilidade de não fazer. Como é que você faz isso? Facilitando o que tem que ser feito. No caso de alguém que quer acordar mais cedo para malhar, é a pessoa praticamente já dormir com a roupa da academia, ou se não dormir, deixá-la pronta, separada um dia antes, o mais próximo possível de quando você levantar, para você já colocar a roupa, não pegar uma academia muito distante da sua casa, porque isso pode fazer com que você tenha uma resistência de ir lá, se estiver chovendo, o trânsito pesado, pegar uma academia mais próxima de você, se você quer fazer atividade física nesse horário, é você, de uma certa forma, diminuir a probabilidade de dizer não. Então, todas as estratégias, todas as ações que você puder fazer para facilitar o ato daquilo que você tem que executar melhor. Tem que beber água? Já deixa um copo d'água ao lado da roupa e você só vai sair dali depois que finalizar o copo d'água. Quando você for embora, quando você vai ir para academia, seja de carro, de bicicleta ou a pé, deixa um copo d'água perto da porta da saída. Você só vai sair para academia se você tomar o segundo copo d'água. A gente está falando de, talvez, dependendo do copo d'água, 500 ml, 700 ml de água, aquilo que você não tomava nada. Então é você criar ferramentas, mecanismos, estratégias para facilitar aquilo que tem que ser feito, diminuindo o menor número possível de ruído que você possa ter antes de fazer aquilo que tem que ser feito. Então, ambiência e estratégia direcionada para aquela execução. Eu, por exemplo, já testei várias estratégias para beber água. E a que mais está dando certo hoje é uma garrafa de 2 litros, onde eu tenho que beber as 2 até finalizar o dia. Nem sempre eu consigo, mas na maioria das vezes eu estou conseguindo. Então são estratégias que a gente vai deixando espalhados copo na casa inteira. E tu só vai dormir depois que finalizar todos os copos. Então não existe uma ciência exata. A pessoa tem que testar. O grande ensinamento que eu trago aqui é teste. Teste várias estratégias. Hoje tem aplicativos que lembram a hora de respirar da forma certa, a hora de beber água. Existem várias ferramentas que a gente pode usar de inteligência artificial e de tecnologia que vão nos ajudar. O que não pode é a pessoa simplesmente esquecer que isso existe ou saber que existe e não aplicar. Não, muito bom. E aí você vai escalando isso para os próximos níveis e aí ampliando. Você falou que tem 12 técnicos aí, ou médicos, ou profissionais de saúde olhando dimensões diferentes, né? Exato. E aí, muito bom. Lincoln, e você, só para... A gente está chegando aqui no final, né? Mas assim, então eu entendi que você atua com atletas de alta performance, principalmente no futebol, e também com executivos. É isso que você faz hoje, né? Exato. Exatamente. Hoje o foco está bem direcionado para atletas de futebol e empresários do mundo corporativo que já estão com um determinado sucesso na carreira, mas eles entendem que podem mais. São pessoas inconformadas naturalmente, são pessoas com humildade o suficiente para entender que eles podem jogar um outro jogo, independente se estão faturando X ou Y. Eu sempre falo que independente se o empresário está faturando 1 milhão por dia, 100 milhões por hora, ele sempre pode mais. Vai depender se ele vai querer ou não. Se ele vai aplicar aquela estratégia que faz sentido ou não. Por quê? A partir do momento que eu atendo os atletas do mais alto nível mundial, do mundo esportivo, e esses atletas muitas vezes já estão performando em alto nível e me contratam também, eu entendi que qualquer pessoa pode buscar 1% a mais. Então, quando o empresário, o atleta, ele tem a humildade suficiente para entender que ele pode performar ainda mais, porque o potencial dele é ilimitado, e ele não está se comparando com ninguém, sim com ele mesmo, o meu papel é entender o que está faltando para que esse empresário, esse atleta, suba o nível. E às vezes é um ajuste que faz com que o empresário passe de 500 milhões de faturamento para 1 bi, porque ele estava preso na mentalidade. Ele não estava preso na estratégia, ele estava com medo de crescer e chegar no 1 bi. Então são coisas que a gente vai entendendo e vai ajustando ao longo do processo, ao longo das mentorias. A minha mentoria ela é muito individual, ela é muito personalizada. Eu realmente me aprofundo dentro de cada detalhe da vida e também do negócio desse empresário, mas não olhando para o negócio como se eu fosse uma pessoa que vai resolver o negócio, mas entendendo do negócio
eu entendo de quem está por trás do negócio. Então a gente consegue mapear e direcionar. E às vezes é uma coisa simples que faz o atleta ou o empresário explodir e ele não estava imaginando, ele não estava vendo porque ele estava dentro do sistema. Ele estava imbuído naquele problema. Ele não estava vendo a solução, porque afinal, por mais bom que ele seja, ele não pode ser excelente em todas as áreas. Então eu trago o meu time e o Lincoln, quando necessário, para fazer o que tem que ser feito, que o empresário não consegue enxergar, ou o atleta não consegue enxergar. Sensacional, gente. Então, quando a gente fala aqui de carreira, fala de negócios, a gente pensa assim, qual é a faculdade que vai ser, que eu vou fazer, para qual empresa que eu vou, que negócio que eu vou construir, mas não se trata só de uma habilidade, uma skill, mas aqui a gente viu bastante a questão do emocional, né? O quanto que você mover uma outra chave do emocional, você mudar um outro hábito, isso pode fazer muita diferença, mais do que horas trabalhadas e um esforço intenso, específico, quando você tem uma alavanca, um componente que tá mal ajustado, tá mal trabalhado, e aí você pode fazer o básico que a gente viu aqui, e aquele 1% do cara que já está na alta performance, já está ganhando ou faturando muito na sua empresa. Sensacional, Lincoln. Muito obrigado aqui pela toda essa experiência, né, e aprendizado aí que você passou para todo mundo. Para mim foi uma honra. Espero ter conseguido entregar um conteúdo de valor para o pessoal, para expandir o nível de consciência. A ideia era essa, né? Mostrar que existe talvez um mundo que você ainda não conheça. Vale a pena se aprofundar um pouco mais. Eu deixo aqui, né, um ensinamento bem interessante para empresários e também serve para o mundo do esporte, né? Como eu sei que o teu público aqui é muito maior ligado na parte de business e negócio, que é o seguinte, né? Hoje tem pesquisas e informações de, por exemplo, o Instituto Gallup, né, que fala que a cada 10 profissionais contratados por habilidade técnica ou talento, 9 são demitidos por atitude e comportamento, ligado à parte mental e emocional. 9. Existe uma outra pesquisa do mesmo instituto que fala que 65% dos colaboradores de uma empresa aceitariam um corte de salário se a liderança fosse trocada. Isso é forte. Então são informações que talvez já até existiam há um tempo atrás, mas que a gente não estava com um olhar tão presente. Então eu acredito que olhar para essa parte mais humana da empresa, olhar com um olhar mais criterioso e desenvolver as soft skills, e olhar para o colaborador e para o próprio empresário, dono da empresa, para se desenvolver, né? Existe uma expressão dentro da filosofia que quanto mais dentro, mais fora, a gente consegue analisar quais são os gaps, as lacunas, aquilo que impede eu de crescer. E eu sempre falo que para acabar com o caos que existe dentro da empresa, de um empresário, ele precisa inevitavelmente acabar com o caos que habita dentro dele. Antes da falência empresarial vem a falência emocional. Então, que os empresários possam olhar um pouco mais, de forma mais criteriosa, com um olhar mais cuidadoso, para a performance dele como um todo. E não tem a ver só com a mente. A mente e emocional são só um dos pilares. A performance complexa, a performance profunda, a verdadeira performance vai muito além de mentalidade, emocional e ferramenta. Ela é muito mais complexa que isso. Que você busque entender um pouco mais desse mundo e esteja amparado de profissionais adequados. É impossível você continuar no mesmo patamar que você está hoje. Porque você vai preencher lacunas que talvez você nem imaginava que existia. Isso vai colocar o teu negócio num outro nível, muito mais dinheiro no teu bolso. Porque quem cuida do negócio também precisa ser cuidado. Basicamente é isso. E tem uma frase que o pessoal fala, né, no mundo de negócios, que Iron Man is the new NBA, né? Então, assim, você vai fazer o MBA, vai estudar uma série de habilidades, desenvolver uma série de aspectos. E quando você faz uma atividade física intensa, né, que exige disciplina, dedicação, você acaba também trazendo skills que você leva para o negócio, né? Esse é um dos motivos pelo qual existe tanta conexão com o mundo esportivo do mais alto nível com o mundo do esporte do mais alto nível. Cada vez mais empresários, executivos do alto escalão, de muito sucesso, estão se aprofundando cada vez mais em Ironman, triatlon, em artes marciais, atividades físicas intensas, para que transforme essa mentalidade do esporte numa mentalidade vencedora também no mundo dos negócios. Sensacional, sensacional. Muito bom, Lincoln. Então, você que está acompanhando a gente aqui, Carreira e Negócio, você
tem um executivo ou tem alguém que você acha que precisa realmente dar esse clique mental, pensar um pouco como que eu transbordo, né, esse alta performance no campo do atleta e tudo mais, como é que eu levo isso para o negócio? Compartilha, dá um joinha, acompanha a gente aqui no canal. Muito obrigado, Lincoln. Eu que te agradeço. Agradeço a você por ter ficado até o final e também pelo convite, né? Você é um cara que eu respeito, um cara que eu gosto de entender como é que funciona essa mentalidade de tanto investimento em tantas startups, tantos negócios. Você é um cara que eu admiro, respeito e agradeço demais pela oportunidade aqui. Sensacional.